Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Comigo, com o professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula de número 74, objeto de conhecimento, pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. Detalhamento, séries estatísticas, tabelas, tipos de tabelas, distribuição de frequência. Muito bem, alunos. Vamos ao início da nossa aula? Olá, alunos! Vamos então dar início aqui à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de tabela e também nós vamos falar de distribuição de frequência, tá, pessoal? E aí, então, se nós vamos falar de tabela, vamos começar então pelo conceito, né? Acompanha comigo? Bom, alunos, tabela é uma representação de dados no formato de linhas e colunas. A tabela facilita a visualização da informação que se deseja transmitir. Ela tem a capacidade de mostrar grande quantidade de informação em pouco espaço. Bom, pessoal, quando a gente fala no estudo de tabela, né, a tabela tem um propósito, tá, pessoal? Ela tem uma função muito importante no estudo de matemática, no estudo em especial na estatística, tá bom? Por quê? Porque a tabela ela é uma forma da gente condensar os dados, né, de uma pesquisa e apresentar esses dados a um leitor, né, a quem vai receber informações desses dados. E esses dados, quando estão representados na forma de tabela, esse dado fica mais fácil do leitor compreender, tá bom? Então, essa é a grande finalidade aí do uso das tabelas, tá bom? E em especial, né, uma tabela distribuída, claro, em linhas e colunas, tá legal? Temos aqui um exemplo na tela de uma tabela. A tabela que nós temos, ela retrata, pessoal, a dieta semanal. Imagina aí que você pretende, né, fazer uma dieta e aí essa tabela tem aqui a dieta semanal. Perceba que o fato dessa dieta semanal estar distribuída em uma tabela facilita a compreensão. Imagina só, aqui, ó, nessa coluna que o professor vai sinalizar aqui para você, ó, nós temos aqui as variáveis, né, refeição, que são café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E aí você vai perceber que a cada dia tem uma regra, já está definido o que vai ser consumido. E o fato de estar representado em uma tabela nos ajuda a ter essa percepção. Tipo, café da manhã, analisa comigo, café da manhã na terça-feira, o que será na terça-feira? Será uma fruta. O lanche da tarde, o que será o lanche da tarde, de acordo com essa dieta semanal, na quinta-feira? O lanche da tarde será fruta. Então, a tabela, ela nos ajuda, o fato de estar distribuído em colunas e linha, ela nos ajuda a ter melhor percepção dos dados, ajuda a gente a analisar os dados de uma forma mais concisa, mais simples para a gente perceber, tá bom? Observe que nós temos outro exemplo, pessoal. Temos aqui o exemplo que diz o seguinte, ó. Juliana fez uma pesquisa em uma escola para saber os números dos sapatos dos seus colegas. Ela entrevistou alguns alunos e anotou os resultados dessas entrevistas na tabela abaixo. De acordo com essa tabela, quantos alunos entrevistados possuem sapatos com numeração maior que 36? Veja só, pessoal, a Juliana, ela fez uma pesquisa na sua escola para saber o número de sapatos dos seus colegas, tá legal? E aí ela foi entrevistar lá vários alunos, né? E só que ela teve como opção organizar os dados que ela coletou em uma tabela. E olha o que ela descobriu, de posse da pesquisa que ela fez. Ela descobriu que 10 alunos, olha só, ela descobriu que 10 alunos
Aqui, ó. 10 alunos calçam, né, sapato de número 35. Outra coisa que ela descobriu, ó, 30 alunos calçam sapato de número 36, 45 alunos calçam sapato de número 37, 20 alunos calçam sapato de número 38. E ainda tem 5 alunos que calçam sapato de número 39, beleza? Isso foi o que ela descobriu e sintetizou os dados dela já numa tabela para se tornar assim, de fácil compreensão do leitor. Tipo, nós que somos os leitores da tabela, nós ao olhar para a tabela a gente tem uma percepção muito clara dos resultados que a Juliana obteve na pesquisa dela, ok? Bom, mas o que a questão quer? De acordo com essa tabela, quantos alunos, bem aqui pessoal, eu tenho que responder essa pergunta, quantos alunos entrevistados possuem sapatos com numeração maior que 36? Atenção pessoal, ela só quer saber, olha só, a questão só quer que a gente diga quais têm numeração maior do que 36. Então vamos lá na tabela. Maior que 36, pessoal. Maior que 36 são os alunos que têm sapato com medida 37, 38 e 39. Há de você concordar aí com o professor, né? Se é maior que 36, são os alunos que têm medida de número 37. Nós temos 45 alunos que possuem sapato, que calçam, né, sapato de número 37. E temos ainda, ó, 20 alunos que calçam sapato de número 38. E temos 5 alunos que calçam sapato de número 39. Para responder essa pergunta, basta que a gente some, porque ela quer quantos alunos, né, da pesquisa que Juliana fez, quantos alunos calçam sapatos, tem medida de sapato maior que 36. E maior que 36, nós temos então aqui, ó, 45 mais 20 mais 5. Perceba que o fato dela ter representado os dados na tabela ficou muito mais tranquilo para a gente encontrar o valor. E aí, pessoal, ó, 45 mais 20, nós temos 65. Só fazer passo a passo aqui a resolução. E 65 mais 5, nós vamos ter, então, 70. Esse 70 quer dizer, então, que 70 alunos, né? Já pode a gente analisar a tabela, a gente consegue, então, dizer que 70 alunos, dos 70 colegas, né, de Juliana, dos que ela entrevistou, eles calçam numeração maior que 36. Lembrando, maior que 36 são os alunos 35 calçam 37, 38 e 39. Beleza? Vamos continuar então a nossa aula? Vem comigo porque agora a gente vai falar de tabela de distribuição de frequência. Tá, pessoal? E aí, ó, fica esperto agora porque é bem importante esses conceitos aí que a gente vai falar agora. Tabela de distribuição de frequência é um método de se agrupar dados de modo a fornecer a quantidade, que pode ser em percentagem, tá? Que pode ser em percentagem. Bom, dois conceitos importantíssimos na tabela de distribuição de frequência. Tá aqui o primeiro, é o que nós chamamos de frequência absoluta, tá? Frequência absoluta, pessoal, olha o que quer dizer frequência absoluta. É o número de vezes que cada valor da variável é citado, tá bom? Número de vezes que cada valor da variável é citado. Se nós retomarmos essa ideia à questão da Juliana, olha aqui a tabela da Juliana. Frequência absoluta é o número de vezes em que cada variável é citada. No nosso caso, ó, a variável aqui seria o número de sapatos. E a frequência absoluta do número 35, olha só, a frequência absoluta de numeração de sapato 35, a frequência absoluta é 10, tá bom? Por quê? Tem 10 alunos que calçam número 35. Então, a frequência absoluta é justamente a quantidade de alunos, isso trazendo para o conceito aqui, para a questão da Juliana. Frequência absoluta que referente aos alunos que calçam 36, frequência absoluta seria igual a 30. É bem tranquilo essa ideia de frequência absoluta, pessoal. É o número de vezes que cada valor da variável é citado, tá bom? E aí tem também a frequência relativa. Frequência relativa. O que é a frequência relativa? É o número de observações de cada variável dividido pelo número total de observações.
Quer dizer que a frequência absoluta, perdão, que a frequência relativa, ela é uma razão, pessoal. Ela é uma divisão, tá bom? Que pode ser expresso, pessoal, em forma de fração, pode ser expresso na forma de decimal e também pode ser expresso na parte como uma porcentagem, tá bom? Então, quando falar frequência relativa, é uma relação da frequência absoluta com o todo, com o total de dados aí da frequência absoluta. Mas não te assusta não, porque é bem tranquilo aqui. O professor vai mostrar para você aqui, ó, mais um exemplo. Temos aqui então, imagina que foi feita uma pesquisa, né, sobre esporte favorito, e aí as variáveis das pesquisas, pessoal, variáveis das pesquisas foram natação, futebol e tênis, tá legal? E aí nessa pesquisa, pessoal, 7 alunos, olha só, 7 alunos responderam natação. Então, frequência absoluta é a quantidade de pessoas que responderam natação. Então, no nosso caso aí é 7, tá bom? Depois, quantas pessoas responderam futebol? 10 pessoas responderam futebol. Então, a frequência absoluta da variável futebol é 10. E 3 pessoas responderam tênis. Então, frequência absoluta é 3, porque 3 pessoas responderam tênis, beleza? Agora tem também a frequência relativa. Lembra que eu falei para você aqui atrás? Que a frequência relativa, ela é a observação de cada variável dividido pelo total. Vem aqui comigo, para a gente saber de onde que veio o 35%. 35%, pessoal, já está aqui em porcentagem, mas ela é a divisão. Esse valor, 35%, ele é resultado da divisão de 7 por 20. Tá legal? Quando a gente dividir 7 por 20, há de você concordar que não dá de dividir 7 para 20, a gente acrescenta um zero e começamos um quociente decimal. Ficou então 3 vezes 20, 60, sobrou 10. Não dá para dividir 10 para 20, acrescentamos um zero, ficou 100 dividido para 20, que foi igual a 5, porque 5 vezes 20, isso aqui vai dar 100, né? E aqui vai dar 0. Então, 7 dividido para 20 é 0,35. Mas como a porcentagem te dá preferência em representá-la na forma de fração, você deve pegar esse 0,35 e transformar na forma de porcentagem. E para transformar na forma de porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Aí 0,35 por 100 é exatamente 35%, tá legal? É assim que a gente obtém, então, a frequência relativa. 10 pessoas responderam futebol. 10 pessoas de 20, ó, 10 pessoas, frequência relativa, 10 de 20. 10 de 20 é a mesma coisa que a gente falar isso aqui, ó. 10 dividido para 20, tá legal? E 10 dividido para 20 é a mesma coisa que 0,5. E aí, em porcentagem, a gente multiplica isso aqui por 100. Feita essa multiplicação por 100, então nós vamos ficar aqui com 50%, beleza? Vamos continuar porque tem mais coisa aqui para frente. Quando fazemos uma pesquisa, precisamos seguir algumas etapas. Escolher o tema, elaborar perguntas, aplicar os questionários, coletar os dados e depois organizá-los para que eles possam ser analisados, tá bom? Então isso aí é regra. A Juliana, quando ela foi fazer lá a pesquisa lá do número de sapato lá dos seus colegas, ela fez lá um questionário para que os alunos respondessem, né? Então, são as etapas da pesquisa. Escolhe o tema, escolhe o que vai pesquisar, elabora as perguntas e aplica o questionário e depois, ó, tem que organizar os dados, tá bom? Que é para poder as pessoas compreenderem o que você pesquisou e quer apresentar como resposta. Bom, todas as respostas de uma pesquisa que ainda não foram numericamente organizadas e agrupadas são chamadas de dados brutos. Isso aqui é muito tranquilo, essa ideia de dados brutos, pessoal. Porque imagina só, quando a gente faz uma pesquisa, os dados, eles aparecem de uma forma meio que desorganizada. Há de você concordar. Imagina, vamos fazer uma pesquisa na tua sala de aula para saber o número, a idade dos alunos. E aí a gente vai perguntando e vai aparecer, um tem 14, outro tem 15, outro tem 16, outro tem 11, outro tem 12. Então esses dados vão ficar de forma desorganizada. O fato de estar desorganizados é o que em estatística, ou é o que em matemática, nós chamamos de dados brutos, porque eles não foram ainda organizados, tá bom? E em toda a pesquisa é importante
organizar os dados, tá legal? Para poder, né, a pessoa, porque você não faz uma pesquisa somente para você, você faz uma pesquisa para você e para você apresentar para outras pessoas saberem o resultado do que você pesquisou. E aí precisa organizar esses dados. Então, pegamos os dados brutos e devemos organizá-los, tá legal? Acompanhe comigo na tela o desenvolvimento ainda sobre esse tema. Então, pessoal, tem aqui uma notícia, tá bom? E olha o que diz a notícia. O número de desempregados hoje no Brasil atingiu 13 milhões de pessoas apenas em referência ao terceiro trimestre desse ano. Deste total, 8,3 milhões de pessoas são negros ou pardos, tá bom? Isso aqui é uma notícia que foi coletada lá do G1 e está disponível lá na internet. Bom, continuando aqui a nossa questão, olha o que diz a questão. Muito bem. Considerando os dados sobre cor, raça, considerando os dados sobre cor ou raça coletada ao longo de um dia em uma agência de emprego, descrito na sequência abaixo. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, são dados, aqui, ó, nós temos dados que foram coletados em um dia em uma agência de emprego. A letra N, a letra P e a letra B são intuitivos, atenção, a letra N, a letra P e a letra B são intuitivos a palavra negro, N a palavra negro, P a palavra pardo, né? E B a palavra branco, tá bom? Só para a gente ficar ciente aí. Perceba o seguinte, ó, que esses dados, eles estão aí de forma meio que desorganizados. É o que nós chamamos de dados brutos, foi o que a gente falou um pouquinho antes aí na nossa cartela anterior. Lembra que quando a gente faz, o professor falou aqui para você, ó, que quando a gente faz uma pesquisa, esses dados, normalmente, eles não vêm já bem organizados, né? Eles vêm meio que desorganizados. O fato de eles estarem desorganizados é o que nós dizemos, então, que esses dados são dados brutos, tá bom? E aí, esses dados que estão aí na nossa cartela são dados ainda, dados brutos. Mas o que devemos fazer? Devemos organizá-los, tá bom? E aí, para organizar, acompanha aí na tela. Bom, temos aqui tudo, como o professor falou para você, ó, são dados ainda desorganizados, mas são dados da pesquisa, tá bom? E aí, olha o que a mocinha, a estudante falou, nossa, fiquei confusa. Será que não tem outra maneira de você me mostrar esses dados? Claro, se nós quiséssemos apresentar o resultado de uma pesquisa, meus queridos alunos, da mesma forma que a gente faz a coleta dos dados, provavelmente as pessoas ficariam confusas em fazer a análise, né? Assim como a nossa aluna aí da nossa imagem aí ficou. E aí, tem outra maneira de representar, né, esses dados? O que você acha? Tem ou não tem outra maneira? Claro que tem. A representação, essa outra maneira de representar, é justamente utilizando os recursos da tabela de distribuição de frequência, que é o que a gente está estudando nesse exato momento aqui na nossa aula. Acompanhe comigo então como ficaria, né, a representação, uma outra representação, uma representação mais concisa, mais fácil compreensão para os leitores. Acompanhe aí comigo então. Vejam. Fique esperto também para um detalhe. O professor falou para você, ó, que a frequência, vou marcar aqui, ó, que a frequência absoluta, que aqui a gente representa pela letra FA, é a quantidade de vezes que a variável mais se repete, alunos. Lembra aí, ó, frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável mais se repete. E a frequência relativa, ela é a razão entre a quantidade de vezes que a variável se repete e o total, tá legal? E mais, pode ser representada na forma de fração, na forma decimal e também na forma de porcentagem. Bom, mas vamos começar então fazendo a frequência absoluta. E aí nós vamos olhar para os nossos dados brutos aqui, ó, dados brutos, e a gente vai identificar quantas pessoas que participaram que foram candidatos lá na agência de emprego, responderam na sua autodeclaração como sendo negros. Primeira ideia, são quais pessoas se declararam sendo negros? Vem comigo aqui, ó, vamos lá então. Quantas pessoas? Temos aqui, ó,
uma pessoa. Vamos pegar aqui uma pessoa. Essa declarou negro. 2. A gente vai procurar aqui, 3, 4, 5, 6 pessoas. 6 pessoas disseram, né, se autodeclararam negros. Então, já sabemos que são 6, a gente vem aqui, e escreve aqui, 6 pessoas. Frequência absoluta para a variável negro. E aí vamos identificar agora a frequência absoluta para as pessoas que responderam ser pardo. Vamos então? Vem comigo. Pardo está representado pela letra P, tá, pessoal? Então, vamos trocar a cor do pincel aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas se declararam sendo pardas. Beleza? E quantas então se autodeclararam sendo branco? Vejamos então. Quantas pessoas se autodeclararam sendo branco? Vamos identificar. Vamos trocar a cor de novo. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas se declararam sendo brancas. E a gente vem aqui e completa aqui a nossa tabela da frequência absoluta. 5 pessoas. E quantas pessoas foram entrevistadas? É só a gente somar, pessoal. 9 mais 6, 15. 15 mais 5, 6 mais 9, 15. 15 mais 5, a resposta é 20. E aí, pessoal, a frequência relativa, lembra que eu falei para você? É uma divisão, tá? E a gente vai fazer a divisão da frequência absoluta pelo total. O primeiro cálculo a ser feito é esse aqui, 6 dividido por 20. Tá legal? E 6 dividido por 20, nós vamos obter, então, o valor de 0,3. Tá legal? 0,3. Então, 6 dividido por 20 é a mesma coisa. Ou vamos colocar na forma de fração, né? Que pode ser na forma de fração. Então, vamos deixar aqui na forma de fração. 6 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,3, que pode também ser representado na forma de porcentagem. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Beleza? Para saber a frequência relativa referente à variável pardo, é só a gente fazer então 9 dividido por 20, onde 9 dividido por 20, a resposta é 0,45. Isso em decimal, que pode também representar na forma de fração, sendo 45%. E aí a frequência relativa referente às pessoas que se autodeclararam branco será então 5 dividido por 20, que é igual. Eles vão fazendo então essa divisão, nós vamos ter 0,25, que é igual, também pode ser escrito sendo 25%. E a soma, pessoal, do total da frequência relativa é a soma das porcentagens, tá bom? Você escreve aqui embaixo, 100%. Tá legal? Beleza? O professor trouxe aqui uma outra cartela, bem detalhadozinho para você fazer aí, comparar os cálculos. Só lembrando que é 9 dividido por 20. Isso para você fazer as suas anotações aí no caderno e ficar aí tudo perfeito aí, para que você não erre as questões aí, né? Nem das avaliações e nem as questões que você será cobrado aí ao longo da sua vida acadêmica com relação à frequência absoluta e frequência relativa, tá legal? Lembrando, frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável mais apareceu, tá bom? Então, no nosso caso, para a variável negro foi 6, pardo 9, branco 5, de um total de 20. E a frequência relativa é sempre uma razão entre a frequência absoluta e o total.
tá legal? Que pode ser representado na forma de fração, na forma decimal ou também na forma de porcentagem. Aí vai depender aí da questão que você vai estar respondendo, né? E aí a questão vai dizer se tem porcentagem, se tem decimal. E aí, ou se não falar nada, vai ficar aí a seu critério para dizer aí, representar na maneira que você achar melhor. Beleza? E aí, pessoal, temos mais uma questão para a gente fazer ainda com relação, que vai relacionar aí o conceito de estatística, né, que a gente está estudando na nossa aula de hoje. E aí, pessoal, tem uma questão que é uma notícia também. Ó. Olha o que diz essa notícia. Concomitantemente com o uso da tecnologia na produção do saber e da interação social, surge um novo fenômeno na sociedade chamado de cyberbullying. Este é uma derivação do tradicional bullying, porém sendo empregado através de meios eletrônicos e virtuais. Continuando. Olha o que diz a questão. Veja a pesquisa sobre cyberbullying realizada com 30 alunos de uma turma do 7º ano. Olha a pergunta. Você já sofreu bullying através de meios eletrônicos e virtuais? E aí, lembrando que esses dados aí são fictícios, tá, pessoal? É uma pesquisa que a gente fez aí só pra gente trazer aqui para vocês e vocês compreenderem o conteúdo, tá bom? Mas, enfim, temos aqui as respostas dadas na nossa pesquisa dos 30, que foi as respostas dos 30 alunos. E aí, pessoal, essa primeira informação aqui, ó, é o que nós chamamos de dados brutos, tá legal? Lembra que eu falei para você no início da aula, ao meio da nossa aula, né, que os dados nem sempre vêm organizados da maneira que a gente gostaria. Porém, é importante que a gente organize esses dados para que fique melhor a compreensão de quem vai visualizar os dados da nossa pesquisa. E aí, pessoal, olha só, vamos então organizar esses dados, o que são os dados brutos, e organizá-los em uma tabela, tá bom? E aí a frequência absoluta, tu já sabe, é o número de vezes que aquela variável mais se repetiu, tá legal? Então, quantas pessoas responderam sim? Vamos lá, ó, é só a gente olhar aqui no nosso dados brutos. Quantas pessoas responderam sim? Vamos contar? Vem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas responderam sim. Então, a frequência absoluta, né, para a variável sim é 8. Então, a gente vai lá na nossa tabela e preenche aqui, ó, frequência absoluta 8. Vamos pegar aqui o pincel, frequência absoluta 8. E quantos responderam não? É só a gente ir lá olhar na nossa tabela, né? Lembrando também que a pesquisa foram feita com 30 alunos, se 8 responderam sim, nem precisa a gente marcar na tabela, porque a gente já sabe, se 8 dos 30 responderam sim, então 22 responderam não. Concorda com o professor? Se eram 30 pessoas, 8 responderam sim, 22 responderam não. Então, e o total é 30 pessoas, certo? E aí, sabendo disso, sabendo a frequência absoluta de cada variável e sabendo o total, para saber então o valor, a frequência relativa, é só a gente fazer, né, a divisão. Divisão de quem? Divisão da frequência absoluta. Esperto aí, meus alunos. Divisão da frequência absoluta pelo total. Tá legal? Então, o primeiro cálculo, o professor vai escrever aqui na forma de... Vamos escrever aqui na forma de fração. Ó. A primeira ficaria 8 sobre 20. Tá legal? A segunda frequência relativa, ó, 22 sobre 20. E a gente vai fazer essas divisões. Só que o professor trouxe já aqui, prontinho aqui, só pra gente... Perdão, 8 sobre 30. Vamos voltar aqui, tá, alunos? Perdão. Aqui é 8 sobre 30. Deixa o professor fazer um ajuste aqui rapidinho. Vou pegar a borracha. Desculpa aí, meus queridos alunos, porque aqui, na verdade, é 8 sobre 30, que é 8 sobre total. E aqui, 22 sobre 30, tá legal? Agora sim. E aí nós ficamos aí com 8 sobre 30.
que dividindo, alunos, 8 por 30 dá aproximadamente 0,27 e que a gente multiplicando por 100, né, então nós estamos em decimal, para darmos a resposta em porcentagem, a gente multiplica por 100, 0,27 multiplicado por 100, a gente tem então 27%, tá bom? E aí temos ainda, ó, 22, aqui ó, 22 dividido por 30, que é aproximadamente 0,73, e aí vocês já sabem que para transformar um número decimal em porcentagem, né, basta multiplicar aqui por 100, que fazendo 0,73 multiplicado por 100, ficamos então com 73%. E a soma, perceba, 27 mais 73, é aqui que o professor está falando, 27 mais 73 é igual a 100%, beleza? Então é isso, meus alunos. Você, na aula de hoje, aprendeu aí a importância aí de uma tabela, né? Da gente organizar os dados em uma tabela. E aprendeu também aí sobre frequência absoluta e frequência relativa. Espero que vocês tenham gostado, né? Acima de tudo, vocês tenham compreendido o conteúdo. E chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Até mais, pessoal!